Fala galera, aqui é o Drake, e se você e a sua mãe trocassem de corpo do nada, o que você faria? Começamos com a Tess tentando acordar a sua filha chamada Ana, mas a adolescente não tá nada afim de levantar. Então a mulher começa seu dia, medita, faz as unhas, tenta acordar a adolescente novamente, e nada dela levantar. A mãe também prepara o café da manhã do seu filho mais novo, chamado Harry, e tenta despertar a sua filha novamente. Mas como ela falha, o Pestinha decide agir e buzina no ouvido da Ana. Isso enfurece a adolescente, que enfim se arruma pra escola. No caminho pra lá, a garota pede a permissão pra colocar um piercing, só que a Tess nega. Afinal, não quer que a sua dama de honra pareça uma relaxadora profissional. E como todo bom aborrecente, a garota usa o argumento infalível, que é dizer que todos os seus amigos colocaram o acessório, só que a Tess lembra que a sua filha não é todo mundo. Depois a Ana pede pra dirigir, e a sua mãe claramente nega, porque a menina não trouxe a sua carteira de motorista. Nisso, o Harry se aproveita pra ficar zoando a sua irmã. Aí a adolescente revida as provocações do menino, apenas pra levar uma bronca da Tess, que logo é cumprimentada por uma adolescente chamada Stacy. Essa garota parabeniza a mulher, e quando a mãe pergunta à filha sobre a sua amizade com a garota, a Ana lembra que a loira simplesmente odeia ela. Assim o Harry provoca a jovem pela última vez, e após mais uma bronca, a ruiva parte pra aula. Chegando lá, a moça se decepciona ao ver outra aluna com uma camiseta idêntica à dela. Daí a Ana se encontra com a Maddie e a Peg, que acalmam a amiga delas a respeito da sua roupa. Acontece que a coitada volta a se estressar. Afinal, o garoto que ela gosta, chamado Jake, aparece e a ruiva faz o possível pra não ser vista, só que isso não dá muito certo. Em seguida as aulas começam e a Ana tirou a pior nota possível em inglês. Ela até tenta negociar com o professor Bates. O problema é que o sujeito é duro na queda e se nega a mudar a média dela. A negação dele faz a linguaruda zoar a calvície dele, o que acaba sendo o suficiente para ele mandar a Ana pra detenção, onde a jovem troca seu lanche com a inspetora. Após sair do castigo, a adolescente vai pra educação física, e durante o vôlei, a babaca da Stacy acerta a cabeça dela propositalmente. E como a ruiva não leva desaforo pra casa, ela acerta a loira também, apenas pra ser mandada pra detenção novamente, e obrigada a subornar a inspetora com um refresco. Na saída da detenção, a Ana derruba seus materiais no chão, até que o Jake aparece pra ajudar a garota pegando a plaqueta dela. Nessa hora, os dois começam a conversar sobre música, e a ruiva revela que possui uma banda de garagem. Como isso interessa ao rapaz, a Ana convida ele pra ir visitar algum dos ensaios. Ele também aproveita dessa brecha pra convidar a sua colega pra um passeio de moto. O problema é que a jovem recusa por medo da reação da mãe dela. Por fim, o Jake chama a Ana pra ouvir o CD da banda The Hives, e antes que ela possa falar alguma coisa, o professor Bates reaparece. O cara deixa claro que a sua aluna deveria estar mais preocupada com as suas provas do que com meninos, e por mais que a jovem garanta que irá se sair bem, o sujeito nitidamente não acredita nela. Ao encerrar esse assunto com o homem, a Ana procura pelo Jake, que simplesmente deixou a coitada pra trás. Enquanto tudo dá errado no dia da Ana, a Tess dirige enquanto tenta responder mensagens em todos os seus celulares, fazendo com que a tonta acabe passando por um bloqueio e batendo no carro da frente. Depois desse primeiro desastre, ela finalmente chega atrasada ao seu consultório, onde ela atende o Evan, um homem visivelmente perturbado, que marca consultas com a psicóloga diariamente. Na sequência, a Tess alerta ao seu paciente que irá se ausentar por uns dias, por conta da sua lua de mel, então ela só irá atender por celular. Mas mesmo assim, o coitado fica ainda mais desesperado por achar que será abandonado por mais um terapeuta. Mais tarde, a psicóloga vai ao supermercado para fazer algumas compras, e até lá, a coitada é obrigada a atender várias ligações simultaneamente. Em certo momento, a Tess acaba elogiando uma das suas amigas, deixando claro que a mulher é autossuficiente e não precisa correr atrás de homem nenhum. E a atendente do supermercado acaba achando que esse recado foi pra ela. Agora a Ana finalmente chega em casa, apenas pra ver o Harry batucando no baixo dela. Então, a ruiva obviamente coloca o garoto no seu devido lugar e finalmente se encontra com a sua banda. Lá, a adolescente esclarece que demorou por estar cuidando do seu irmão. Assim, eles iniciam um ensaio, e após isso, o menino reaparece com a própria sunga enfiada na cabeça. A sorte dele é que a Tess chega na mesma hora e tenta ajudar seu filho. Mas como o garoto tem uma cabeça de caixa d'água, a peça acabou entalando, fazendo com que a mãe precise cortar o tecido. Só que ela é interrompida pelo seu pai, que chegou adiantado, e como o velho não consegue ouvir, a psicóloga escreve no papel, apenas pro homem precisar colocar seus óculos pra ler. Nessa hora conhecemos o Ryan, que cumprimenta a sua futura esposa, e presenteia a sua mulher com o próprio livro dela. Já a Ana continua indo com tudo no ensaio da sua banda, e como o barulho tá ensurdecedor, a Tess desliga a energia elétrica da garagem de uma vez por todas. O Ryan também tenta conversar com o Harry, porque o Pestinha e seus amigos estão comendo doce antes da comida, só que o garoto simplesmente não dá a mínima pro seu padrasto. Nisso a Tess comenta que a sua filha vai ficar furiosa por conta da luz, só que o Ryan apenas beija a sua esposa, e quando o moleque reclama disso, o homem chantageia o pivete com a história do doce. Na sequência, a psicóloga atende ao telefone, mas parece que a mulher recebe uma péssima notícia. Enquanto isso, a Maddie revela pro resto do grupo que uma das bandas acabou saindo dos testes do Wango Tango, e pra quem não sabe, esse é um festival de música anual, organizado por uma rádio em Los Angeles. Esse evento reúne vários artistas dos mais diversos gêneros musicais, e essa festa normalmente reúne
reúne grandes músicos dos Estados Unidos. E como surgiu uma vaga nessa organização, a banda deles acabou sendo selecionada para fazer um teste. A questão é que a apresentação vai acontecer justamente durante um dos compromissos da Anna, que precisará ensaiar como a dama de honra do casamento da sua mãe no mesmo horário. Aí o avô dela surge do nada, abraçando a Peg por ter confundido a garota com a sua neta. Nisso eles continuam o assunto do festival, e todos sabem que o Wangutango é uma oportunidade de ouro pro grupo. Dessa forma, a ruiva garante que vai dar um jeito de ir. Ao ir pro seu quarto, a Anna vê a criançada bagunçando o quarto dela, principalmente o Harry, que imita a garota e debocha da paixão dela pelo Jake. Quando a jovem espanta a molecada, ela descobre que simplesmente tiraram a porta do quarto dela. Nesse momento, o Ryan e o seu sogro notam que a confusão vai começar. Dessa forma, os dois vão assistir a televisão. Assim que a Anna desce, ela vê a sua mãe pronta para conversar. A primeira coisa que a menina faz é exigir a sua porta de volta. Caso contrário, vai se finalizar, e o Harry pede para assistir a esse momento. Depois delas começarem a discussão, a Tess revela que retirou a porta por conta das reclamações da escola a respeito do comportamento da adolescente e o seu desempenho nos testes. Descobrindo isso, a ruiva tenta explicar que tanto a Stacy quanto o professor Bates simplesmente ficam perseguindo ela, além de deixar claro que a sua mãe saberia disso se prestasse atenção nela. E para provar essa implicância, a Anna conta do momento em que o calvo atrapalhou a conversa dela com o Jake. Dessa forma, a Tess questiona quem é esse rapaz, e quando a adolescente tenta desconversar, a mãe insiste até a filha dizer que conheceu o garoto na detenção. Essa notícia faz a psicóloga rir, pois ela sabe que isso não vai dar certo, e a Anna fica ainda mais furiosa pela reação da sua mãe. O Ryan tenta apaziguar a situação propondo que eles jantem comida chinesa, porém isso não dá certo. Mais tarde a família se reúne no restaurante, e a Pei Pei vai atender a mesa deles. Conforme a chinesa conversa com a Tess, o padrasto tenta conversar com a sua enteada a respeito do pedido deles, só que a Anna responde educada e delicadamente, igual a um coice de cavalo. Aí o avô da jovem aconselha o Ryan a parar de se esforçar e esperar que a Anna faça o contato, mas o homem acha que isso vai ser ainda pior. No momento em que ele levanta, a Tess volta a conversar com a sua filha sobre a grosseria dela, e do nada, a revoltada conversa tranquilamente com a sua mãe e pede desculpas pelas suas atitudes. Só que a Tess tem noção de que não passa de um fingimento para conseguir alguma coisa, e quando a psicóloga questiona o que a Anna quer, a ruiva revela que precisa participar do teste pro Wangutango. A princípio, a sua mãe apoia a ideia, mas tudo piora quando a mulher descobre que o teste acontecerá durante o jantar de ensaio pro seu casamento. Dessa forma, a psicóloga decide ter uma conversa a sós com a garota, e de longe, a Pei Pei e a sua mãe entendem exatamente o que tá rolando. O problema é que a garçonete não gosta das intenções da idosa. Agora a Anna deixa claro que essa é uma chance única pra sua banda, mas a Tess fica ainda mais furiosa pela falta de comprometimento da sua filha. De longe, a família escuta os gritos das duas, e o único que quebra o gelo é o Harry, que fica zombando das mulheres. Ao continuarem com a briga, a Tess comenta que a sua filha só age dessa maneira por conta do pai dela, mas é claro que a Anna nega essa afirmação. Elas entram em uma discussão sobre qual vida é a mais difícil entre as delas, e uma acaba menosprezando o dia a dia da outra e as dificuldades que passam diariamente. Nessa hora, a mãe da Pei Pei surge do nada, oferecendo biscoitos da sorte, coisa que as duas negam a princípio, só que a mulher começa a falar em chinês até ambas aceitarem. Aí a Tess explica que pelo menos em um dia, o mundo não vai girar em torno da adolescente, que simplesmente se tranca no banheiro. Essa é a brecha para as duas lerem as mensagens de dentro dos biscoitos da sorte, que pra quem não sabe, são lembrados pelas suas mensagens misteriosas e até proféticas. Porém, mesmo que eles sejam associados à cultura chinesa, muitos acreditam que esses aperitivos surgiram na Califórnia durante o começo do século XX. Já outros historiadores pensam que os biscoitos foram inspirados nos Tsujura Senbei do Japão, que também são biscoitinhos com mensagens. Continuando com a história, mãe e filha recebem o mesmo recado. A profecia diz que quando as duas se virem com outros olhos, elas poderão descobrir o que falta nelas, e só assim vão poder se amar novamente. Em seguida, um terremoto acontece do nada, e as duas ficam desesperadas, tanto que as coitadas nem brigam ao se reencontrarem. Quando voltam pra mesa, tudo parece normal, porque nenhuma outra pessoa no restaurante sentiu os tais tremores, só que a chinesa sacana sabe muito bem o que rolou. Mais tarde vemos as duas dormindo, e pela manhã, a Tess acorda já pensando em todos os seus afazeres. A questão é que a mulher estranha o fato de ter acordado no quarto da Anna, e a psicóloga não reconhece seu cabelo, suas unhas e nem sua bunda. Sem contar que o reflexo no espelho é extremamente preocupante, afinal, a mulher simplesmente acordou no corpo da sua filha. Na sequência, o Harry aparece do nada, dizendo que a Tess foi de Vasco, e isso deixa a mulher preocupada com seu corpo. Ao chegarem no quarto, os dois veem a dona da casa completamente apagada. Nisso a Tess acalma o garotinho e manda ele ir tomar o café da manhã, só que essa educação assusta o moleque, que nunca foi bem tratado pela sua irmã. Agora a psicóloga começa a acordar o seu corpo da mesma forma que sempre faz com a sua filha, e quando ela finalmente acorda, a Anna se assusta por achar que tá de frente para um clone. Dessa forma, a Tess faz o possível para acalmar a jovem, que mesmo estando relutante em acreditar que aquela é a sua mãe, acaba reconhecendo a doutora pelo vocabulário dela. Daí a Anna se vê no espelho, apenas para se desesperar por estar velha, e é claro que a mãe dela não gosta dessa reação. Isso tudo faz com que as duas se desesperem, principalmente pelo fato do casamento da Tess
estar marcado para amanhã. Nessa hora, a Ana tem a ideia delas irem para emergência, só que a sua mãe comenta que as duas acabariam sendo internadas na ala de psiquiatria. Assim só resta uma ideia para as duas, que acabam pensando nessa pataquada ao mesmo tempo. Vemos as idiotas correndo e trombando uma na outra para tentarem trocar de corpo. Quem assiste isso é o Harry, que obviamente se assusta com essa loucura, mas a Tess garante que é apenas um passo de dança. E para confundir ainda mais a mente do coitado, a sua mãe trata ele bem no corpo da sua irmã, e a Ana distrata ele enquanto tá no corpo da Tess. Após essa tentativa falha de normalizarem a situação, as duas notam que apenas elas passaram por essa troca. Agora o Harry tenta pedir o leite pro seu avô, que não escuta os gritos do menino. O que resta pro garoto é chacoalhar a mesa para tentar chamar a atenção do idoso, que se desespera por acreditar que é um terremoto. Como desgraça pouca é bobagem, o Ryan surge do nada para dar uma carona pra Tess, e a sua esposa força a sua filha a manter as aparências. Afinal de contas, a adolescente tá no corpo da mulher. Depois delas darem mais uma desculpa para ganharem tempo, mãe e filha tentam pensar em como resolver isso. Porém a Ana fica relaxada ao concluir que não vai precisar ir para a escola estudar. Dessa forma, a Tess lembra que a sua filha pode se prejudicar muito se faltar. Com isso, a ideia da psicóloga é que elas de fato se passem uma pela outra. Assim a mãe vai conseguir fazer as provas para ajudar a sua filha. Só que a Ana aposta que a Tess não vai conseguir viver na pele dela, e a mulher também tem certeza de que a adolescente não dará conta da sua rotina. Mas como elas não possuem alternativas, a psicóloga lembra a Ana de atender o Evans. Por mais que a jovem não queira lidar com o cara, a psicóloga explica que a sua filha deve concordar com tudo o que ele disser e perguntar como o cara se sente. Dessa forma, o plano delas é se encontrar no restaurante chinês durante o almoço, para trocarem de corpo novamente. Agora as duas começam a se vestir, e a Tess garante que vai castigar a sua filha pelo piercing no umbigo, e a Ana também estranha as roupas que a sua mãe tá usando, assim como a maneira dela prender o cabelo. Em seguida, a mulher corta essa conversa e manda a adolescente se vestir direito, pois ela é uma psicóloga e não pode se portar como uma adolescente. No caminho pra escola, tudo é muito estranho, já que a Ana continua discutindo com o Harry mesmo no corpo da sua mãe, e a Tess dá bronca nas suas filhas enquanto tá no corpo da garota. Na sequência, as duas ficam se alfinetando e fazendo questão de comentarem sobre os pontos negativos nas suas personalidades, mas a Tess critica a sua filha estando no corpo dela, e vice-versa. Acontece que a Ana não dá a mínima pra isso, porque a malandra logo vê que a carteira da psicóloga é cheia de dinheiro e cartões de crédito, que a Tess obviamente proíbe a garota de usar. Já o Ryan tenta se aproximar da sua esposa, e a adolescente recusa o carinho dele e aceita apenas com a insistência da sua mãe. O problema é que a sacana não perde a oportunidade de alfinetar a postura da sua mãe, que tá se casando novamente, mesmo tendo sido viúva há pouco tempo. Agora vai uma explicação rápida pra quem achou essa parte meio confusa. O que tá acontecendo é que como as duas ficaram presas uma no corpo da outra, a Ana se passa pela Tess, e a Tess se passa pela Ana. Mas como elas possuem uma rixa, a filha basicamente manda indiretas pra sua mãe, só que ela faz isso em forma de autocrítica, justamente por estar na pele dela e pra manter as aparências. E a Tess faz a mesma coisa. Voltando pro filme, a psicóloga manda o Ryan parar o carro imediatamente. Ao saírem pra conversar, a ideia delas é irem juntas pro restaurante chinês após os seus compromissos. Depois de traçarem esse plano, a menina fica visivelmente preocupada, porque o Jake estaciona perto delas. A Tess vê que esse é o crush da sua filha, e nota que o rapaz é muito velho pra adolescente. Aí a garota manda a sua mãe ser educada com ele, caso contrário ela vai terminar com o Ryan. Nesse momento o cara chega pra cumprimentar as duas, e ambas seguem o plano. Daí a Ana volta pro carro, e a primeira coisa que ela faz é mandar o Harry ir pra escola a pé. O garotinho comenta que são 20 quarteirões pra chegar lá, só que a sua irmã não dá a mínima pra isso, muito menos pro fato de que ele apanharia pros valentões no meio do caminho. Porém o Ryan insiste pra levar o Harry. Assim, a Ana acaba cedendo e agindo como uma adolescente no corpo da sua mãe. Agora o Jake tenta conversar com a Tess sobre o CD do The Hives, mas ela aproveita essa brecha pra se afastar do garoto, porque além de não considerar ele um rapaz legal, o cara parece muito velho pra sua filha. Depois de dar esse fora no loiro, a mulher se encontra com a Stacy e até cumprimenta a menina, apenas pra babaca pegar a coitada desprevenida e sair de fininho. Felizmente as amigas da Ana aparecem pra ajudar a mulher, e é claro que as jovens perguntam como foi a conversa com o Jake. O problema é que a psicóloga garante que não gosta de contato com homens, e sugere que as adolescentes façam o mesmo. Por outro lado, o Ryan tenta dar um beijo na sua esposa, que recusa e dá a desculpa de que tá com algumas aftas na boca. A princípio, o homem leva isso numa boa, e quando ele pergunta se a garota vai voltar pra casa com o carro dela, a espertinha deixa claro que sim. Após ficar sozinha, a Ana tem a brilhante ideia de se aproveitar dos cartões da sua mãe, pra não só comprar várias roupas, como também colocar um piercing. Essa repaginada no visual faz a rebelde ser cantada na rua, até que ela se assusta com o toque do seu celular. Daí ela vê que acabou se atrasando pra consulta com o Evans. Mais tarde, a Ana chega ao consultório, e de cara, já atende ao telefonema do dentista da sua mãe, que quer confirmar o agendamento para a realização de um canal. Porém, a inconsequente simplesmente desmarca esse compromisso. Aí um entregador aparece, e a adolescente acredita que é o Evan, sendo que o nome do cara é Boris. Na hora de assinar, a garota vê que a sua mãe tá bem mal da vista. Após receber a encomenda, o verdadeiro Evan chega pra consulta, e a Ana logo convida o cara pra eles começarem. O problema é que o cara tá preocupado
preocupado com o telefone tocando, e o neurótico acredita que a sua psicóloga não vai atender ele durante a sua lua de mel. Afinal, a doutora não atende uma chamada nem quando tá no consultório. Daí a jovem finalmente aceita a ligação, apenas para descobrir que a sua mãe pretende pagar $10.000 pelo buffet do seu casamento. Porém, a garota odeia o menu e simplesmente decide cancelar. Assim que a consulta do Evan termina, a Ana é obrigada a atender todos os outros pacientes da sua mãe. A questão é que a menina não sabe como conversar com as pessoas sobre seus problemas, mas uma das mulheres chega dizendo que leu o diário da própria filha para tentar descobrir se a moça relaxou com o namorado dela. Ouvir isso enfurece a Ana porque a jovem toma as dores da outra adolescente e explica que se alguma coisa estivesse acontecendo, o casal estaria relaxando e a menina não escreveria no seu diário. Sem contar que a jovem logo saca que a amiga da filha da paciente na verdade tá tentando atrapalhar o relacionamento deles por gostar do namorado dela. E a Ana sugere que o rapaz ainda não deu o primeiro passo com a garota, por achar que isso não seria legal. Esses comentários fazem a paciente refletir sobre a situação. Enquanto a jovem tenta fazer as consultas, a Tess passa pelo teste de inglês do professor Bates, e a psicóloga parece reconhecer o homem. Agora o calvo fará uma prova oral sobre a história de Hamlet, e o aluno que responder corretamente conseguirá uma boa nota. O primeiro a ser questionado é um dos alunos que, mesmo não sabendo explicar nada, recebe um B. Já a Tess explica corretamente todos os pontos da história, apenas pro Bates dar um F injusto pra ela. Só um comentário rápido pra quem não conhece, Hamlet é uma das peças mais famosas de Shakespeare, escrita entre o final do século XVI e o início do XVII. A história segue o príncipe Hamlet da Dinamarca, que é assombrado pelo fantasma de seu pai, o antigo rei. O fantasma revela que foi assassinado por seu irmão Claudius, que usurpou o trono e se casou com a mãe de Hamlet, que agora vai se vingar. Voltando pra história, a Tess vai falar com o Bates a respeito da avaliação, afinal a nota dela foi bastante injusta. A questão é que o professor folgado não coopera. Nessa hora, a psicóloga se lembra que esse calvo tentou convidar ela pro baile escolar na juventude, só que na época, a doutora recusou. Assim a mulher descobre que o covarde revida o fora que tomou há décadas atrás na filha dela. Dessa forma, a Tess coloca o babaca no seu devido lugar e exige que ele pare com esse absurdo se não quiser mais problemas. Em seguida, as meninas se surpreendem com as patadas que ela deu no Bates. Aí as jovens perguntam se a Ana conseguiu falar com a mãe dela sobre o teste pro Wangutango. E é claro que a Tess se passa pela sua filha e deixa claro que não vai poder comparecer. Isso decepciona as meninas, que ficam bravas pelo fato da psicóloga não entender que essa é uma oportunidade de ouro pra banda delas. Ambas também lembram que a Ana sempre reclamava que a sua mãe não se importava com ela. Daí a Tess se passa pela jovem e desmente isso. Afinal, a psicóloga não só pagou as aulas de guitarra pra adolescente, como também sempre apoiou a iniciativa delas. Acontece que as duas continuam tristes com a amiga delas. Mais tarde, a Ana chega dirigindo o carro da sua mãe como se fosse o Toretto. Quando a mulher exige que a sua filha saia do volante, a malandra lembra que a garota não trouxe a carta de motorista. No caminho pro restaurante chinês, a Tess quase tem um treco por conta das roupas, do piercing e das batatas fritas que a sua filha tá comendo, justamente por ter medo de engordar e ter celulite pela fritura. Mas como a Tess não terá esse problema no corpo da Ana, a mulher finalmente come uma batata frita depois de 8 anos. Porém, a garota insiste em comer besteira. Ao chegarem no restaurante, ambas explicam a situação pra Pei-Pei, que logo de cara entende o que aconteceu. Desse jeito, a chinesa impede a sua mãe de fugir e força a velha a vir se explicar. As duas conversam em chinês, e por mais que a bruxa ache que fez uma boa ação por elas, a atendente do restaurante desmente a idosa, lembrando que a Tess vai se casar amanhã. O que resta pra Pei-Pei é desconversar e dizer que a sua mãe não sabe o que tá rolando, mas quando a psicóloga aperta a sua amiga, a mulher confessa que tudo voltará ao normal quando a profecia do biscoito ocorrer. E pra se desculpar, a chinesa sugere um desconto no buffet do casamento da sua cliente. Mas quando a Tess lembra que já contratou o serviço em outro lugar, a Ana conta que cancelou o contrato. Ao saírem do restaurante, a jovem se desespera, porque ela quer voltar pro seu corpo e pra sua vida. Aí a mãe consola a garota, que pede pra doutora fazer o celular parar de tocar. Nesse momento, a Tess lembra que haverá reunião escolar do Harry, então ela vai acabar as provas da Ana, enquanto a sua filha deve ir pro colégio do moleque. A Ana logicamente acha essa ideia péssima, porém a coitada não tem escolhas, e ao chegar atrasada na escola do menino, a professora começa a explicar que o garotinho sofre bullying, mesmo sendo educado. É claro que a irmã dele não dá a mínima, e acha que isso é bom pra formar o caráter dele, sem contar que a professora comenta que o desempenho dele em matemática não tem sido dos melhores. Assim a Ana sugere que o coitado seja reprovado, só que a professora mostra que o Harry leva muito jeito pra redação. Pra provar seu ponto, ela mostra um texto que ele escreveu sobre a própria irmã. Conforme a jovem lê, a adolescente nota que seu irmão a ama e admira muito. Após essa surpresa, a Ana vai falar com a criança, e descobrimos que o moleque nunca expressou isso porque se diverte implicando com a rebelde, que agora passa a ver seu irmão com outros olhos. Em paralelo, a Tess volta pra escola e conversa com a Stacy, porque a mulher lembra que a sua filha e a loira eram muito amigas na infância. E mesmo que as duas tenham tomado caminhos diferentes no colegial, a psicóloga quer que as garotas voltem a ser amigas. Essas palavras fazem a Stacy convidar a Tess pra fazer a prova junto com ela. Nesse momento, o teste começa, e até a psicóloga passa sufoco pra responder, justamente por não se lembrar da matemática do ensino médio. Na sequência, a Stacy escreve
escreve um recadinho celebrando a amizade delas, mas quando a Tess lê, a sacanamente sobre a doutora estar colando da prova dela. Isso logicamente faz a coitada ir pra detenção, porém a esperta foge e logo dá de cara com o Jake, que brinca sobre o fato dela ter sido pega colando. Acontece que a Tess deixa claro que não fez isso, sem contar que a psicóloga questiona o porquê do loiro sempre estar na detenção. A questão é que o rapaz trabalha na escola, tanto que o malandro oferece a oportunidade da sua colega terminar o teste, que fica no arquivo dos professores. Por mais arriscada que essa ideia seja, a dupla passa batida, afinal, os funcionários da escola estão muito ocupados. Dessa forma, a Tess não só finaliza a sua prova, como também zoa o gabarito da Stacy. Enquanto os dois aprontam, vemos a Ana chegando em casa, e já sendo abordada pelo Ryan, que tenta se engraçar, mas fica na mão de novo. Nisso, o avô dela chega já arrumado pro compromisso deles, e antes que a jovem possa fazer algo, os dois simplesmente arrastam ela pra fora de casa. Um tempo depois, vemos que o Ryan conseguiu um espaço pra Tess falar sobre o seu livro em um programa de televisão, só que ele não conta que essa é a Ana, e não a esposa dele. Esse acontecimento desespera a jovem, que sequer sabe do que o livro se trata. Após os preparativos pro programa, a apresentadora aparece e inicia os questionamentos sobre a obra da psicóloga, que fala sobre a exaustão intelectual de pessoas mais velhas. Em um primeiro momento, a Ana não sabe o que falar e até culpa a cafeína pelo cansaço das pessoas, só que a jovem logo se solta e começa a explicar que o motivo do cansaço dos adultos é o fato de sempre se preocuparem com coisas desnecessárias. A adolescente dá vários exemplos, como ter que fazer comida, sendo que há restaurantes de rua, ou até limpeza, que basta apenas fingir que limpou, mesmo estando sujo. Fora que a Ana também exige que os adultos respeitem o tempo e o espaço dos mais jovens. Quem acaba assistindo isso é a própria Tess. De um lado, o Jake acha a performance da garota um máximo, já do outro, a psicóloga garante que vai punir a sua filha por essas cenas. Ao fim do programa, o Ryan descobre que a sua suposta esposa saiu do estúdio antes da hora e chegou a autografar a bunda de um dos funcionários da produção. Agora vemos a Tess pedindo uma carona de moto pro Jake, que nega, afinal, anteriormente a garota havia dito que a mãe dela não iria gostar nada disso. E por mais que a mulher insista, o loiro continua firme na sua decisão, porque além de tudo, tá atrasado pro seu segundo emprego, sem contar que ele se decepcionou com o que a sua colega fez com a prova da Stacy. Assim, o Jake decide se afastar dela de vez. Mais tarde, a Ana vai pedir um chocolate numa lanchonete, até ser atendida pelo motoqueiro que trabalha no lugar. Por mais nervosa que a garota esteja, o Jake deixa claro que gostou do que a jovem fez na televisão. Fora que quando a rebelde questiona se tudo correu bem com a filha dela, o rapaz apenas diz que ela estava estressada por conta da escola. O tempo passa e os dois acabam conversando bastante sobre as suas bandas favoritas de punk rock, até que a Ana se dá conta que tá atrasada pro compromisso da sua família. Assim, o Jake oferece uma carona, e no meio do caminho, o Ryan sente algo crescendo na testa dele, porque o coitado vê a sua esposa agarrada a um motoqueiro. Já a Tess chega na sua casa descobrindo que até o Harry se tornou um rebelde, depois do que a irmã fez no programa de televisão. Ela decide se arrumar e, ao revirar as roupas da sua filha, acha a mensagem do biscoitinho da sorte. Daí a Ana finalmente aparece e logo é abordada pela sua mãe, que se enfurece pelo atraso da menina. Mas quando o avô estranha a inversão de papéis, as duas explicam que é uma técnica de psicologia. Então o velho pensa que se trocar de lugar com o Harry, vai ser obrigado a usar sunguinha na praia, enquanto o garotinho finge estar com medo de terremotos. Em seguida, as duas começam a conversar a sós e a Tess tá furiosa pelas atitudes da sua filha, só que a jovem tá bem tranquila, porque seu encontro com o Jake foi um máximo. A doida até pede pra sair com o loiro, porém isso obviamente não vai acontecer pela troca de corpos. Acontece que a Ana não quer se casar, e aí a Tess usa isso de brecha pra tentar conversar com a sua filha sobre os problemas das duas. Nessa hora, a menina reconhece que o Ryan pode ser um cara legal, mas é nítido que a rebelde não acha a ideia do casamento muito boa. Dessa forma, a Tess acredita que a Ana renega o coitado, por conta da memória do finado pai dela. O problema é que o papo é interrompido pela chegada do Ryan, que vai tirar satisfações por simplesmente ter visto a sua esposa com outro cara na véspera do casamento. Por sorte, a psicóloga é rápida e esclarece que a sua mãe, que na verdade é a Ana, queria conhecer melhor o menino pelo qual a adolescente é apaixonada. Ou seja, a doutora queria apenas entender quais são as intenções do rapaz com a rebelde. Essa resposta parece convencer o Ryan, só que na hora em que a família tá indo pro carro, a Tess nota o idiota do Jake fazendo uma serenata na porta da casa deles. Nesse momento, o loiro confessa que se apaixonou pela psicóloga, mas como ele não sabe que na verdade é a consciência da Ana naquele corpo, a doutora tenta convencer o rapaz do contrário. Mas o besta tá certo dos seus sentimentos, e o que resta pra mulher é insistir pro doido não estragar tudo. Na volta pro carro, a Tess deixa claro pra sua filha que o loiro gosta da personalidade dela. Um tempo depois, eles chegam no local de ensaio, porém vemos que a Maddie e a Peg invadiram. Já a Ana é obrigada a lidar com os pais do Ryan, daí a doutora puxa a sua filha pra conversar. Ambas começam a pensar sobre o significado da profecia do biscoitinho, e se esforçam pra achar uma resposta, apenas pra não chegarem a nenhuma conclusão. Pra piorar, o Jake aparece na festa, e antes que a mãe e a filha possam pensar em alguma coisa, a Maddie e a Peg capturam a Tess no corpo da Ana. As jovens explicam que é impossível passar no teste do Wangutango sem as habilidades da Ana, e mesmo que a Tess deixe claro que não pode ir, as meninas ameaçam sequestrar a coitada. Em paralelo,
paralelo, a Ana puxa o Jake pra dentro do balcão, e agora, o loiro tenta conversar e confessar seu amor pela doutora, só que a rebelde exige que o jovem pare com essa loucura. Aí o Ryan procura pela sua esposa, apenas pra revelar que os seguranças capturaram as amigas da Ana. Nisso a adolescente entende que as duas estão ali pra tentar convencer a amiga delas a tocar. O problema é que a garota acredita que o seu padrasto considera essa história uma besteira. O que resta pras jovens é implorar pros dois liberarem a colega, nem que sejam por 20 minutos. Então, o Ryan autoriza isso. Assim que as moças são liberadas, a Ana se assusta com a decisão do homem, que desabafa sobre a situação. Ele não quer que a sua esposa pinte ele como alguém insensível, pois o cara realmente quer que a sua enteada goste dele no tempo necessário. Sem contar que o Ryan apoia que a Tess coloque a família em primeiro lugar, porque é o certo a se fazer. Tal desabafo faz a Ana se impressionar com o seu padrasto, que agora manda ela ir apoiar a filha dela. Esse discurso faz com que a moça dê um beijo na bochecha do noivo, e após isso, ela usa a identidade da sua mãe para entrar no evento. Em paralelo, a Tess sequer sabe colocar a guitarra no pescoço, e quando a Mad e a Peg explicam sobre as notas que precisam tocar, a doutora não entende nada. Agora a Ana acaba trombando com a praga do Jake no meio da festa, e ela manda o rapaz parar com essa loucura de talaricar a noiva. Ao iniciarem o show, a Tess fica completamente perdida, e a banda começa a questionar o porquê dela não tocar o instrumento. A sua filha também se preocupa com a performance dela, e no momento em que a psicóloga sai do palco, a Ana diz que desligou o baixo dela. Dessa maneira, a única coisa que a mulher precisa fazer é fingir que tá tocando, e a rebelde sugere que a sua mãe imite uma roqueira da época dela. Nisso vemos que a Ana toca o instrumento, e a Tess apenas finge performar no palco, e o bom é que isso dá muito certo. No fim do show, o representante do Wango Tango parabeniza o grupo, que provavelmente vai conseguir a vaga. Mãe e filha também se reconciliam, tanto que a psicóloga reconhece que a música da jovem é boa, só que elas precisam se apressar pro ensaio do casamento, e felizmente, escapam do talarico chato do Jake. Agora vemos o sogro contando pro seu genro que na época do seu casamento, a sua noiva simplesmente fugiu com o florista de cerimônia. Voltando pra festa, a Tess se emociona e pede pra sua filha implorar pro Ryan adiar o casamento. As duas reconhecem que não vão voltar ao normal nessa noite. Aí a doutora quer que a jovem peça mais um tempo pro noivo, porque a mulher acredita que o cara aceitará a ideia. Mas quando a Ana concorda com o plano, a menina não puxa o homem pra uma conversa a sós, e sim inicia um discurso pra todos ali. Ela lembra dos maus bocados que passaram depois da partida do pai e marido da família. Porém, quando o Ryan apareceu, a Tess conseguiu voltar a sorrir. Nessa hora, a rebelde comenta que o pai dela nunca será substituído, só que ela deixa claro que o novo marido da sua mãe terá um espaço pra ser feliz ao lado da sua nova família. Ao finalizar o seu discurso, as consciências das duas saem dos corpos atuais e finalmente voltam ao normal. Dessa forma, a Ana reconhece o Ryan como parte da família, e a Tess finalmente consegue beijar seu esposo. No dia seguinte, os dois finalmente casam, e mãe e filha comemoram juntas, até que a ruiva se surpreende ao ver o Jake aparecendo. Assim que os dois se cumprimentam, o loiro explica que agora não gosta mais romanticamente da Tess, e propõe que eles dois tenham uma nova chance. A Ana logicamente aceita, e ao dançarem, o rapaz se lembra do beijo que deram antes. Nisso a adolescente descobre que a sua mãe fez isso por ela, e por mais que o Jake tenha vergonha de fazer isso na frente da psicóloga, a jovem deixa claro que isso não é um problema, e os dois finalmente ficam. Na sequência, vemos o vô incentivando seu neto a chamar uma garota pra dançar, mas o Harry sente vergonha disso. Nessa hora, a velha maníaca oferece biscoitos da sorte pros dois, mas a Pei-Pei consegue impedir a tempo. No fim, a banda da Ana toca no casamento da Tess, e todos curtem o punk rock. Fala galera, será que as duas vão trocar de corpo de novo? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.